O negócio é muito carinho. Preciso, filha, desse chá. Esperar entrar. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conversa com Estilo. E hoje eu preciso ser visto. Um tema extremamente interessante, diante de todos os outros que nós já trabalhamos aí ao longo desse mês de fevereiro. Esse é o último podcast do mês de fevereiro. Gente! E nós trabalhamos uma centena de coisas acerca do olhar sobre o eu, das minhas percepções, sobre quem sou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eu preciso ser visto. É massa, a gente tem que fazer um bolinho, viu? De 4 meses do podcast. Já tem 4 a meses. Live de março, né? Da semana que a gente completa, foi dia 11 de novembro, o nosso primeiro podcast. Nós temos que fazer um bolo todo mês. A gente é mês aniversário. Tá? 4 meses de podcast. Graças a Deus e a vocês que estão aqui. Com certeza. E assim, todas as semanas nós temos os nossos seguidores fiéis, nós temos aqueles fiéis que mandam mensagem, que fazem questão de participar, nós temos aqueles que às vezes não podem estar na live, mas que depois fazem questão de assistir e mandam pra gente uma mensagem de incentivo. Então, muito obrigada a vocês, tá? Porque o motivo de estarmos aqui realmente é essa possibilidade de trazer um pouco dessa vivência de vida nossa, dessa experiência da gente. Não só a nossa experiência de vida individual, mas também a nossa experiência de vida, de convivência no mercado de trabalho, de convivência com pacientes distintos, para a gente poder trazer um pouquinho disso aqui e tentar tornar, assim como a nossa vida tem se tornado melhor com essa proposta, mas que a vida de vocês também possa se tornar um pouco melhor. E sim, fazemos diferença na vida de muitas pessoas já, graças a Deus, que esse é o intuito, né, do nosso podcast, fazer uma coisa que ambas já fazem, inspirar. Isso. Então, quando eu vejo a pessoa falar assim, você me inspira, a Karine, você me inspira, você é inspiradora na enfermagem, você é inspiradora como ser humano. Então, isso faz toda a diferença. Quando a gente vê o acolhimento, neste momento agora que a gente está passando e tudo mais, o acolhimento, o amor, né? Tá fazendo falta. Você aqui não tem graça, pelo amor de Deus. Então, assim, você sente que o seu trabalho foi feito com excelência. Sim. Porque você fez a diferença na vida daquelas pessoas, né? Você foi visto. Eu preciso ser, você foi visto e você foi notado. O seu trabalho faz diferença, porque quando você não está mais ali, faz falta. Sim. E no fundo nós buscamos isso. Quando a gente fala da questão de eu preciso ser visto, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer constantemente. Porque na verdade todos nós vivemos de certa forma tentando nos construir no mundo de forma que sejamos reconhecidos. Tá? Quando somos mães, nós queremos ser reconhecidos como boas mães. Quando somos pais, queremos ser reconhecidos como bons pais. Como amigos, nós queremos ser reconhecidos como bons amigos. Então a gente percebe que o tempo todo a gente vive em busca deste reconhecimento. E quando a gente fala do ser visto, a gente tem que pensar na questão do reconhecimento pessoal como um todo. A gente falou semana passada e nas semanas anteriores sobre a questão de viver uma vida para agradar o outro. A gente falou sobre a questão da dependência emocional. Mas quando eu penso na questão do ser visto, eu entendo que eu preciso ter um olhar voltado para mim. A gente trabalha muito essa questão desse olhar voltado para si, porque só quem encontra um sentido na vida é quem tem esse olhar voltado para si. Então, quando a gente fala desse a nossa intenção no podcast é nos tornarmos pessoas capazes de inspirar outras pessoas a se tornarem muito melhores. A gente percebe que o verdadeiro sentido da vida da gente aqui é deixar um legado, é deixar uma história. Como é que Ismênia vai ser lembrado, como é que Karine vai ser lembrado, como é que Maria, João, Francisco, como é que essas pessoas elas serão lembradas ao longo da vida. Porque de certa forma a nossa vida ela é construída através de histórias que nos inspiraram. Então nós chegamos aonde chegamos porque existem pessoas que também nos inspiram, existem pessoas que nos fazem sonhar, existem pessoas que nos fazem acreditar em quem somos de verdade, existem pessoas que fazem isso aqui valer a pena. Porque assim, a gente não tem um dia a dia fácil,
A gente tem um dia extremamente difícil. A gente Cansativo. acorda às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, dependendo do dia. Hoje é uma segunda-feira, até uma hora dessa a gente ainda não parou. De 4 horas da manhã. Estou ligada na tomada. Pois é, desde 4. Eu estou desde 5, então a gente só sai de um lugar, vai para o outro. Hoje eu já viajei 200 quilômetros para poder trabalhar, mas a gente está aqui, mesmo que às vezes cansada, mesmo que a gente está na cama dormindo, mas a gente entende que existe um propósito por trás disso. E muitas vezes esse propósito de influenciar pessoas, ele leva a gente a essa necessidade de ser visto. E ser visto é muito difícil. Porque ser visto, ele requer muita opinião do outro. E muitas vezes, nós passamos a vida inteira tentando agradar o outro. A gente fala muito sobre isso. Então eu sempre quero ter uma vida em que satisfaça os meus pais, os meus amigos, o meu marido, os meus filhos. Mas às vezes eu vou abrindo mão de tantas coisas, sabe? Eu olho para trás na minha vida e eu falo quantas coisas eu já abri mão para poder agradar outras pessoas. E uma reflexão que eu tenho feito é a seguinte: por que para fazer as coisas para os outros eu me dedico tanto? E para fazer para mim, elas sempre ficam em segundo plano. Então, no meu ambiente de trabalho, eu dou o meu melhor. Eu quero ser a melhor enfermeira, eu quero ser o melhor profissional. Eu me dedico, eu estudo, eu busco. E eu dou o meu melhor por aquele lugar. E às vezes, quando se trata da gente, a gente dá tão pouco. Às vezes fazer uma caminhada eu faço uma vez na semana porque eu estou tão atarefada com tantas outras coisas. E na academia eu não consigo tirar um tempo para ir para a academia. Eu falo isso por mim, porque você me conhece há muito tempo, você já me acompanhou como nutricionista e você sabe o quanto isso para mim era difícil, manter uma rotina na academia, o quanto é difícil manter uma rotina da alimentação. E eu sei que todas as vezes que eu posto o meu prato ali, você fica orgulhosa daquilo, porque eu sei o quanto é difícil comer uma proteína, eu sei o quanto é difícil comer um ovo, eu sei o quanto é difícil comer um pedaço de carne maior, porque eu não tenho essa afeição à proteína. Mas eu percebo o quanto isso é necessário. Se eu quero ter uma qualidade de vida e para influenciar pessoas, para ser visto, para propiciar ao outro uma vida melhor, eu não posso ter só um discurso, eu preciso viver o discurso que eu tenho. Então, a academia é um desafio. Sábado eu dei aula até às 17 horas, que eu tive curso esse final de semana, e depois que eu terminei, quando eu saí, a chuva veio. 6 horas da tarde. Aí eu falei, bora, Manuel, tu vai na chuva? Ele disse, vou. Peguei o carro, parei lá na entrada da cabana e fui na chuva, voltei, voltamos com que já estava escuro, mas a gente tomou um banho de chuva, brincou, riu, ouviu música. A gente passou 1 hora e 20 minutos caminhando no escuro, na chuva, e foi assim, extremamente divertido. Se eu tivesse ficado em casa, eu não teria vivido aquele momento. Então, a finitude do momento. A finitude do momento. Então, se eu quero ser visto, eu preciso me olhar, eu preciso me ver, eu preciso me enxergar. O outro só vai conseguir ver em mim aquilo que eu realmente sou. Não adianta eu estar aqui falando, ai, Ismênia, ai, eu malho, ai, Ismênia. Não, se eu não consigo produzir isso em mim, se eu não consigo produzir o resultado em mim, tá? E aí o desafio ele começa a ficar gostoso. Porque aí eu acordo de manhã, porque eu não suporto malhar, e eu digo pra mim, hoje eu tenho academia, ai que coisa boa, começa a trabalhar o meu emocional que eu irei para a academia. O poder da mente. O poder da mente, o poder dessa influência que gera na gente, e a gente acaba tornando aqueles momentos mais apreciados, tá? Um desafio que eu tô agora que é até engraçado, que é tomar o café sem açúcar. Tá? Não consigo ainda tomar de manhã cedo, mas às 10 horas da manhã eu consigo tomar uma xícara de café sem açúcar. Eu estou trabalhando o meu paladar para isso. Aí o que eu agora uso como desculpa? Que eu estou apreciando os aromas do café, para a gente poder conseguir trabalhar a mente de que aquilo é possível. Eu não consigo apreciar o aroma do café no café doce, mas ele amargo eu consigo. Então, quando a gente quer realmente construir determinadas coisas na vida da gente, a gente vai criando meios, a gente vai criando formas. E aquilo que eu vejo, Ismênia, acordar às 5 horas da manhã para ir para a academia, aquilo me inspira. Tá? Porque eu sei o quanto o seu dia é extremamente corrido. Eu sei que o seu dia não vai terminar às 6 horas, às 18 horas, como de muita gente acaba. Às vezes o dia da gente acaba 1, 2 da manhã. Sim. Mas isso a gente não pode perder. Não é verdade? Faz os bastidores, né? Quem vê close não vê corre.
Isso. O corre por trás do close é enorme. Sim. Então, assim, foi como você falou. Tudo é difícil. Ir para academia é difícil, ter uma alimentação saudável é difícil, mas estar doente também é difícil. Ser obeso também. Ser obeso é difícil. Tá? As pessoas falam assim, a Estar cara acima do peso, incomodada Isso. com seu corpo, tá? Com as roupas, a gente se esconde atrás de roupas largas, com vergonha do corpo. Então, tudo é difícil. Você tem que escolher o seu difícil. E as pessoas falam assim, Karine, você é magra, Karine, você não precisa disso, mas eu sei o quanto, às vezes, 3 quilos a mais, 4 quilos a mais, quando eu vou dar um curso e passo um final de semana levantando, baixando e subindo prancha, fazendo RCP 10, 15 minutos num curso, eu sei exatamente o quanto aqueles 3 quilos fazem diferença. Então eu sei o quanto a minha performance muda se eu tiver 4 quilos acima do meu peso. Então não é pelos outros, é por mim. Se eu quero ter a minha excelência, se eu quero chegar ao padrão de excelência que eu desejo, ele precisa começar das pequenas coisas. E o mundo vive em movimento. É muito difícil para a gente entender isso. E eu demorei muito tempo, Ismênia, para aprender isso. Tudo no mundo é em movimento. Sim. A Terra está em movimento, o Sol está em movimento, as águas estão em movimento, os planetas estão em movimento. Tudo está em movimento, a própria luz, não existe nada, as nuvens estão em movimento, as árvores estão em movimento, os animais estão em movimento constante. Nós vivemos parados, estacionados. Aí a gente percebe que quando a gente começa a se movimentar, tudo vai mudando, porque o corpo da gente ele começa a entender qual é o verdadeiro papel da gente aqui. A gente acha que o papel da gente é só comer, dormir, trabalhar e voltar para casa. A vida vai muito além disso. É muito além disso. A plenitude da vida, né? O sentido da vida vai muito além disso. Então a gente vai entendendo esse papel, né, da gente. A gente vai vendo quem nós somos, quem sou eu no mundo, o que eu vim fazer nesse mundo, qual é o meu papel. É inspirar, é fazer diferença, é acolher pessoas. Então tem essa parte, eu brinco com uma amiga minha, que ela fala, a gente tem essa missão, não tem jeito. É igual o imã, puxa, atrai pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de direcionamento, uma orientação em determinados momentos da vida dela. Né? E eu sou muito assim, eu sou muito realista, eu sou muito de cara com a Nutri. Vou fazer um quadro, fazer esse quadro, viu? De cara com a Nutri. Então, a Nutri aconselha. Então, quem não quiser conselhos, não quiser ouvir a verdade, não pergunte, porque eu vou falar a verdade do que doer. Eu gosto de ouvir a verdade do que doer. A verdade, ela nos liberta. Né? Fala assim, a verdade, ela liberta. A gente que decide. Não vou falar para as minhas. Fale, a verdade liberta. Tá? Então, assim, a necessidade de agradar as pessoas muitas vezes tira você do seu foco de definir quem é você neste mundo. Sempre tira. Porque é o que eu falei, a gente passa o tempo todo com uma vida em que eu me dedico a tudo que é do outro, mas quando se refere a mim, eu sempre vou deixando para depois. Não faço depois. Depois eu faço. Não, eu acho que não tenho capacidade para isso. Mas eu incentivo o outro, eu abro um caminho para o outro crescer. E eu fico daqui sentada, assistindo o crescimento do outro, torcendo pelo crescimento do outro, incentivando o outro, mas eu não faço nada para que eu consiga conquistar os meus sonhos, porque não existe nada mais gratificante do que você sonhar com algo, você planejar algo e você chegar e aquele negócio dar certo. Eu lembro quando a gente sentou no sofá, o primeiro dia que nós fomos discutir sobre o podcast, a gente não sabia o que era ainda, nós pensamos na mesma coisa, quando nós sentamos, a minha ideia foi essa, e nós passamos 2 horas ali sentados, conversando sobre ideias, sobre como poderia ser, e como o primeiro dia da gente, aquilo ali foi incrível, porque vocês não sabem como é difícil a gente expor a cara aqui e jogar a opinião da gente. Porque tem sempre aquele que não concorda com a nossa opinião, que isso é normal, isso faz parte da boa convivência humana, mas tem aqueles que fazem questão de diminuir o processo da gente. Às vezes eu fiz uma das minhas lives aí, e alguém não tinha o que falar, chegou para mim e falou assim, Karine, eu não gostei da sua unha. Aquilo ali
Eu fiquei parada assim pensando, falei, poxa, velho, eu passei Tanta uma coisa. hora falando sem parar e alguém chega pra mim e diz, eu não gostei da sua unha. Eu falei, mas a minha unha estava feita, minha unha estava grande, estava bonita, até eu estava adorando, minha unha estava enorme, minha unha. E aí eu falei assim, mas parecia que estava sem pintar. Eu falei, mas foi a cor que eu escolhi pintar. Sabe? Então, com tantas coisas para as pessoas verem, as pessoas não, elas fazem questão de pegar detalhes que talvez você nem desnecessários, mas que para ela aquilo é importante. Tem que criticar algo. Ela tinha que encontrar alguma coisa. Ela não tinha o que criticar, falou, vou falar da unha. Então é muito difícil a gente botar a cara aqui, não é fácil. Não é fácil os comentários que a gente ouve por trás, as mensagens que a gente ouve por trás, que às vezes essas mensagens vêm das pessoas que a gente mais admira, das pessoas que a gente acha que iria apoiar a gente, ia falar, não, é incrível, muito bem, tal. As pessoas, elas fazem questão de pegar as fragilidades do processo e jogar a fragilidade no ventilador para você recolher um pouquinho e falar bem assim, será que é isso mesmo ou eu só estou me enganando em relação a isso? Sim. A insignificância, eu acho assim, a frustração de não fazer, de não ter atitude, de não ter a coragem, de não ter a coragem mesmo de dar a cara a tapa aqui, de vir aqui, mas eu vou criticar, eu não tenho coragem, eu vou criticar. Quantas pessoas gostariam de estar aqui e falar, Karine, Ismênia, eu gostaria de ir lá no podcast, mas eu tenho vergonha de mostrar a cara, eu tenho vergonha de ficar na frente da câmera, eu tenho vergonha de transmitir ao vivo. A gente respeita isso, porque pra gente também não foi fácil. Pra gente, Ismênia não, porque Ismênia é mais relaxada. Eu sou mais tímida, sou mais na minha. Então, isso aqui pra mim é um processo extremamente construído com cada detalhe, cada live pra mim. A nossa meta desse ano são 52 podcasts. Tá ali anotado na minha meta do ano. Toda vez que eu fecho um podcast, eu vou lá e marco um xizinho na minha tabelinha que tem lá podcast 52. E quando antes de dormir, que eu vou para minha oração de gratidão, eu agradeço a Deus pelo podcast de hoje, porque nós conseguimos mais um dia. Tá? Então, quando a gente fala da questão do ser visto, do ser notado, no fundo todos nós queremos isso. Tá? Muitas vezes nós queremos isso numa proporção maior, tá? Porque a gente quer, no caso da gente, é porque nós queremos influenciar o máximo de pessoas que nós pudermos. A gente botou a cara aqui porque a gente sabe que a gente tem algo a ofertar, a gente tem algo para ajudar o outro a se construir como indivíduo e se tornar alguém melhor, porque esse é o verdadeiro desafio da vida da gente. O verdadeiro desafio da gente não é só enriquecer, ter dinheiro, ter grandes fortunas, mas o verdadeiro desafio da gente é aquilo que a gente vai deixar no outro, porque nós seremos lembrados por aquilo que nós deixamos no outro, por aquilo que nós causamos no outro. Quantas pessoas já passaram por aqui? Ingrid, né? Sim. A história de Ingrid, o legado que Ingrid deixou na minha vida, as palavras de Ingrid, a força de Ingrid, aquilo ali me conquistou de uma forma assim imensa, porque a gente acha que a gente já passou por muita coisa, e quando a gente vê uma pessoa com uma história linda daquela, abrir a vida dela aqui, quem quiser saber sobre a história de Ingrid, tá aí, tá? No nosso feed, podcast, tá? E no nosso também, individual. Isso. E aí nós temos uma história dessa que quantas coisas a gente já viveu, quantas pessoas a gente já teve a oportunidade de conviver ao longo do tempo, e de repente chega uma menina e traz algo tão enriquecedor. Então, aquilo ali, talvez para você que assistiu, não tenha representado muita coisa, mas para nós que estávamos aqui e que víamos o olhar dela, aquele ar de superação, aquela certeza que ela poderia traçar um mundo diferente para os filhos dela, então isso faz a gente olhar para trás e entender que vale a pena. Então nós queremos ser vistos? Queremos. Nós queremos deixar um legado? Queremos. Mas todos nós buscamos isso. Não é só Karine, não é só Ismênia, mas a gente entende que todos nós estamos aqui nessa vida e temos sonhos. E aqueles que não têm sonho, aqueles que não têm desejos, eles não vivem, simplesmente eles estão passando pela vida. É o tempo todo reclamando porque a cabeça está doendo, porque o corpo está doendo, porque o salário esse mês não deu para pagar as contas, porque o gás acabou, porque a luz veio mais alta, porque os filhos estão dando trabalho, porque é o dia inteiro reclamando e não tem um momento de gratidão ao longo do dia. Para um pouquinho, olha para a sua vida e fala, poxa
nossa, velho, eu acordei hoje, eu tô aqui, muitas pessoas estão no leito do hospital, mas eu tô aqui, muitas pessoas estão desempregadas, mas eu tenho meu emprego, muitas pessoas não têm nem o que comer dentro de casa, mas eu chego em casa todos os dias, eu tenho a minha refeição e a refeição para dar para os meus filhos. Não estou dizendo que você precisa se contentar com isso, não, jamais. Tá? Porque a gente nunca tem que se nivelar pelo baixo, a gente sempre tem que tentar crescer e chegar ao nível máximo. O que é que você quer para a sua vida? É atrás disso que você tem que correr. E é um processo. Alguns dias são mais felizes, outros são mais dolorosos. Uns são mais cansativos, outros são mais motivadores. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, quando a gente vem aí de 10, 15 dias, sem um dia de folga na semana, sem parar um dia e conseguir dormir um pouco e descansar um pouco a mais, a gente começa a olhar e falar bem assim, mas o resultado final vale a pena. Sim. Eu tenho um objetivo final e é em busca dele que eu vou. E eu sei que na hora que eu chegar lá e que eu olhar para trás, eu vou dizer assim, não, valeu a pena o processo. Então, assim, muitas vezes eu vi falas desnecessárias. Recentemente eu vi uma fala bem desnecessária, assim, fez tanto, trabalhou tanto, deixou para os outros. Eu discordo. Trabalhei e dei o meu melhor, porque isso faz parte de mim. Onde eu estiver, eu vou me doar. Claro. Eu vou fazer o meu trabalho com amor, com dedicação. Entendeu? Vou dar o meu melhor mesmo. O que eu puder fazer, me entregar, vou buscar, vou trazer, vou levar. E isso é o que fica, é o legado que fica, porque você fez a diferença, porque você sempre vai ser lembrada. Né? Na enfermagem, independente de onde você passou, você sempre será lembrada. Sim. Cada um de nós vamos ser lembrados. Nós construímos o grande legado lembrados como. Sim, eu sempre vou ser lembrada como. Como eu sou lembrada. E isso é gratificante, então seja grato. Então, a todo momento eu sou grata. Então, quando eu saio de casa, eu vou trabalhar, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por hoje ter um carro. Sim. Eu agradeço a Deus por tudo. Por ter comida dentro de casa para dar para os meus filhos, que graças a Deus nunca passei necessidade. Então eu agradeço a Deus todos os dias, porque já presenciei pessoas que pediram socorro, falaram assim, menina, eu não tenho nada em casa para dar para os meus filhos comer. Socorro. Então eu me coloquei, eu tive empatia, falei, meu Deus, imagine, eu com 2 filhos aqui, sem ter o que dar. Às vezes a gente não quer proporcionar uma coisinha melhorzinha, ó, esse mês não tem como não, viu? Esse mês não vai ter camarão. Coisas supérfluas, mas que você quer proporcionar. Imagine você não ter nem o básico para oferecer. Então sejamos gratos. E a gente falando de Cleópatra, logo naquele podcast, eu já tinha, ela já me inspirava muito, eu já tinha certa admiração por ela. E achei na Netflix um documentário de Cleópatra. Eu tô apaixonada. Pois é. Esse só tô com raiva porque são 8 episódios só. Cleópatra não cabe em 8 episódios. Já viciou. Entendeu? Então, assim, que mulher à frente do seu tempo, inteligentíssima, culta e que despertou a ira, a inveja de todos os homens, porque naquela época não tinha um homem com a inteligência dela. 8 idiomas ela falava. Ela cresceu dentro da biblioteca de Alexandria, ela estudava, ela fazia questão daquilo, ela falava 8 idiomas. Ela conseguiu unificar o Egito inteiro, incrível que pareça, depois da morte dela, o Egito, que foi um dos maiores impérios, o maior império da antiguidade, ele deixa de existir. Para você ver o quanto o poder que ela tinha, o poder que ela tinha, e a questão da inveja, eu não posso lutar contra você, então eu irei destruir você. Sim. Eu não posso ser como você. Eu não posso ser como você. Então eu vou destruir você. Ela tinha um brilho incomparável. Incomparável. Né? Então, assim, um poder de persuasão muito grande. E uma coisa que eu me identifiquei muito com ela é porque eu também sou pragmática. Plano A, plano B, C, D, rapidinho eu resolvo. Para mim não tem contenda. Surgiu um imprevisto, surgiu um obstáculo,
Já resolvi. A gente tem que ser assim. É porque eu prefiro sentar, Sim. reclamar do que aconteceu. Eu prefiro sentar, passar o dia inteiro murmurando pelo que aconteceu, ao invés de parar e buscar uma solução. Porque assim, dias difíceis todos nós passamos. Tá? Novos empregos virão, outros empregos vão ficando para trás, relações acabam, outros começam. O que não pode é a gente ficar para trás. Sim. O que não pode é eu me abandonando em cada momento que eu perco alguma coisa. Essa questão que você sempre fala da questão da saúde mental, que é um ponto extremamente importante. O Brasil ele é um campeão da ansiedade no mundo. Os nossos pacientes depressivos, a quantidade de pessoas. Como o Whindersson Nunes, o Whindersson, essa semana se internou. E há muito tempo que ele luta contra a depressão. E você vê um cara que é rindo, brincando, que faz as pessoas rirem, que o trabalho dele é o humor todo. E aí, muitas vezes, falta um pouquinho de você mesmo em você. Tá? E eu fico feliz que ele percebeu que faltava um pouco dele nele mesmo, porque essa tristeza doentia, que é o que muitas vezes nos afasta de quem somos, tá? E muitas vezes a gente permite que isso aconteça, porque a gente vive a vida para agradar o outro, e chega um momento em que quando a gente se anula tanto, que nesse anular-se nós vamos embora com isso aí. A semana passada eu estava conversando com um rapaz e ele falando para mim que ele estava cansado de deixar de viver a vida dele por causa de outras pessoas. E eu disse para ele: você já tem quase 40 anos e você ainda continua vivendo a vida para agradar outras pessoas. E por que a depressão chega? Por que a ansiedade chega? Por que a síndrome do pânico chega? Porque é o momento em que eu já desisti de mim. Às vezes você tenta tanto, mas você tenta e você quer que o outro te valide. Você não se vê primeiro. Você quer que o outro te veja, você quer que o outro fale assim: ah não, Ismênia, você tá mais bonita, ah Ismênia, você emagreceu, ah Ismênia, você tá isso, ah Ismênia, aquilo outro, ah Ismênia, você é um excelente profissional. Então, aí quando aquele outro não vem trazer essa validação para você, você se frustra. Você se frustra e você se recolhe. Então esse é o problema do agradar, esse é o problema do esperar o aval do outro, porque a gente vai se negligenciando. Tá? E aí quando a gente vê um cara que traz um humor, tá? O cara é um ícone do humor. Um ícone do humor. E de repente este ícone do humor está sendo tomado por uma tristeza profunda. Para a gente entender o quanto essa valorização do eu, o quanto esse encontro consigo mesmo, ele é necessário para qualquer pessoa. Você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ter o conhecimento do mundo, mas se você não consegue olhar para você e se reconhecer, você não consegue sair desse buraco. Seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Então, assim, é um mundo que você tem que ter saúde mental para estar, que é a fama. Sim. Ela te eleva, mas ela também te destrói. Que você perde muito de você. Sim. Então, assim, e outra coisa, quando você tem as assessorias da vida, seus assessores ali e tudo mais, você vai ter que viver o que eles querem. Isso. Você vai ter o direcionamento que eles te derem, a orientação. Então, assim, não sei se é fidedigno essa informação, se é verídica, mas, assim, os boatos do Instagram. E lá nos boatos, no site de fofoca, né, tá relatando sobre o término de Bruna Marquezine e o namorado. Você anda de site de fofoca, né? Não, eu não. Vai passando a gente ver, né? Agora deixa eu ver esse babado aqui, menina, pelo amor de Deus. E aí, relatando que saiu esse boato que a equipe, depois que ela foi no aniversário dele, na fazenda do pai, de Leonardo, e que a imagem dela ficou muito, vamos dizer assim, foi prejudicada. Eu ouvi dizer, assim, na aula de marketing, não, eu estava na aula e a professora de marketing, ela citou e ela falou que houve uma recusa de fotos
dela com algumas marcas e com algumas pessoas que estavam lá, que eram parentes dele, e que ela recusou a foto. E aí questionaram por que Bruna Marquezine recusou a foto, se a blogueira que queria tirar foto com ela era tão famosa quanto ela. E aí a professora ela deixa bem claro o seguinte, que elas têm imagens diferentes. E a presença da blogueira numa foto junto com ela iria destruir a imagem do marketing internacional dela. E talvez esse tenha sido um dos motivos do término, tá? Porque o relacionamento, quando caiu no meio profissional dela, ele afetava a imagem internacional dela como referência de elegância, de mulher inspiradora, tá? Internet. Mas acho que tá normal. A minha tá ok. Tá normal, né? Daqui a pouco ela volta. Então, assim, essa questão, né? Toda essa questão, você vê a imagem. A imagem da questão, quanto a nossa imagem é importante. Então, a imagem dela está acima do relacionamento dela. E não é imagem de beleza, não. É imagem de exposição perante a sociedade. Então, quando ela se tornou vista, que é essa questão do serviço, quando ela se tornou vista como uma referência de elegância, ela se tornou vista como uma referência de bom comportamento, ela se tornou vista como referência de moda, de caráter, de tudo. Então ela sai de Neymar, vai para um perfil de relacionamento bem diferente daquilo que, de certa forma, o que é que Neymar trouxe para o Santos? Marketing e publicidade, tá? Ele ganhou muito mais, e o Santos ganhou muito mais em marketing e em publicidade do que qualquer outra coisa, porque Neymar ele é uma referência de publicidade. E ela também ela tem uma imagem e ela optou pela preservação dessa imagem, tá? E que talvez para muitos de nós não signifique nada, mas para quem vive no mundo da mídia, a coisa mais importante que nós temos é a imagem. Com certeza. Tá? E não é só a imagem física, é tudo aquilo que a sua imagem ela transmite, tá? Gente, o meu tá pausando toda hora, a internet. Mas é essa questão. Quanto à imagem, a sua imagem ela é importante, né? Independente da sua profissão. Você vai ter que ser vista, e você vai ser vista, e você vai ser cobrada por isso. Isso. Aí eu relato hoje dando aula substituta de português, que é uma matéria que eu tô, assim, comecei a me apaixonar por ela. Agora ela vai cursar letras. Né? Deixa ela. Então, assim, até gêneros textuais. E relata muito essas questões, né? Que quanto a gente usa o gênero textual na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa profissão. Né? Vários tipos e gêneros que nós estamos utilizando o tempo todo. É uma palestra, tá? É um relatório, é um artigo científico, de várias maneiras. Uma exposição, por exemplo, na forma... Aqui é um gênero que a gente está seguindo, sim. Um passo a passo. Então, assim, tá em nossas vidas. Não tem como. E a postura faz parte. Faz sim. A nossa imagem pessoal é o melhor marketing que nós temos. Nós somos respeitados no mercado de trabalho pela imagem que nós transmitimos. Você pode ser um profissional espetacular. Se a imagem que você transmite não corresponder com todas as capacidades que você tem, você não consegue se destacar no mercado de trabalho. E a gente só percebe isso com o passar do tempo. Eu lembro muito que minha mãe dizia para mim assim, minha filha, que se eu pudesse eu andava de short, chinelo e ia de havaiana para qualquer lugar. E aí minha mãe sempre disse, a gente pela carroça se conhece o carroceiro. Isso é uma frase que ela dizia para mim sempre. Porque assim, se eu vou para algum lugar, eu faço questão de me arrumar. Quem me conhece sabe que eu não saio à noite se eu não tiver de salto alto. Eu saio de tênis, a noite é a coisa mais difícil do mundo, raríssimo. Só se eu estiver numa cidade de praia mesmo e for ali sentar. Mas fora isso, é uma coisa que eu não gosto. Mas no dia a dia, eu tenho essa dificuldade, sabe? E aí, quem sempre
pontuou isso na minha vida sempre foi minha mãe, pela carroça, se conhece um carroceiro. Então, quem quer construir uma imagem de excelência, ela precisa começar a pontuar tudo isso. E Bruna Marquezine é uma referência disso. A postura dela é uma referência disso. Talvez sejam só boatos que isso tenha sido a causa do término. Tudo bem, a gente não está aqui para fazer fofoca. Mas o que a gente quer chamar a atenção é que, independente do término ou no fim do término, a recusa dela de fazer as fotos tinha a ver com a imagem pessoal dela diante daquilo que ela transmitia para o mundo. Então, aquela blogueira, apesar de ser muito mais rica do que ela, de ter talvez fama tão semelhante com a dela, mas trazia uma imagem pessoal que não condizia com quem ela é. Por isso a gente tem que ter cuidado com as pessoas com quem a gente anda, com as pessoas com quem a gente convive. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se você anda rodeada com pessoas que transmitam outra imagem, você vai transmitir a mesma imagem que elas. O nosso ciclo vai mudando. Precisa mudar. Eu falo assim, eu não me encaixo mais em determinados ambientes. Domingo a gente foi para um ambiente e aí não ficamos nem 10 minutos. Por quê? Não cabe mais para Não cabe. Não adianta forçar a taposeira. Não cabe. Ciclos se encerram, né? E precisam encerrar. O novo só vem quando as portas do velho se fecham. Entendeu? Então, assim, não me vejo mais ali. Não me encaixo. Quando não se encaixa aquela peça, porque você fica forçando, aquele sapato que não cabe mais, que você está forçando, está te machucando, você está calçando ali, ó. Está calçando e te causando um calo. É melhor não calçar. É melhor entender que é necessário sair de alguns lugares. Senão a gente não cresce. Se eu não saio desses lugares, se eu não abro mão desses lugares, não tem crescimento. Não tem evolução de processo. A não ser que você queira viver estacionado. Porque assim, se você, depois de 20 anos, você olha para trás, você percebe que você está no mesmo emprego, Sim. que o seu ciclo de amizade é o mesmo, que você frequenta os mesmos lugares, que você se veste da mesma forma, que as suas conversas são as mesmas, que a resenha é a mesma, que não existe nada de diferente naquilo ali, então realmente sua vida estacionou. E você não vai crescer, a não ser que você não queira crescer, não queira mudar, não queira evoluir. Mas a gente está aqui para falar para pessoas que querem dar um basta nesse estilo de vida que de verdade não te satisfaz. Porque se satisfizesse, você não estava buscando tantas outras coisas. Tá? Você poderia estar na cama dormindo agora, mas você quer algo que acrescente em você. Então, se você quer algo que acrescente em você, atitudes precisam ser mudadas, velhos amigos precisam ser deixados para trás, velhos comportamentos precisam ser deixados para trás, roupas velhas. Quando a gente fala de roupas velhas, a gente fala do vestir-se como pessoa. Isso tem que ser trocado. Tá? Eu não posso passar 10, 20 anos sendo a mesma pessoa que passa o tempo todo preso à fofoca, passa o tempo todo preso à mentira, passa o tempo todo preso a defamar um, a diminuir o outro. Não, isso não cabe pra gente mais. Tá? Não deveria caber em momento nenhum das nossas vidas. Mas quando a gente cresce e encontra um caminho novo, a gente entende que isso já não é mais um ambiente para que eu deva percorrer. Já não me cabe mais naquele ambiente. E à medida que eu começo a mudar os meus ambientes, a minha mentalidade ela vai mudando. Que aí é o segredo. Para você ser visto, a sua mentalidade precisa ser modificada. Eu não posso continuar tendo a mesma mentalidade pequena que eu tinha há 10 anos atrás. Eu não posso ter a mesma mentalidade que eu tinha ontem. Não tem como, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente assiste. Pega a Netflix e vai assistir tanto documentário interessante que tem. Muita coisa interessante. Quanto mais você consegue encontrar caminhos inspiradores, mais você vai mudando. Porque tem muita coisa de Cleópatra que talvez a gente não teria como inspiração.
Sim. A percepção de poder dela me assusta. Sim. Porque a percepção de poder dela, ela matou o próprio irmão pelo poder. Pelo poder. Tá? Mas a percepção de se construir, de ser boa, de buscar ser a melhor da época dela. Ela ressurgia das cinzas. Então, isso aí é inspirador. E todo mundo tem alguma coisa de inspirador. O que é que você tem aí que pode inspirar outras pessoas? O que é que o outro pode ver em você? O que é que o outro pode tirar de grande em você? O que é que o outro pode falar assim, não, nisso aqui eu quero ser como Ismênia. Existe um livro chamado Roubando como os Artistas. E ele diz o seguinte, que o artista, ele não cria nada do zero. O artista simplesmente ele pega aquilo que já existe e cria aquilo como inspiração para a criação dele. E se a gente for olhar, é normal, ele só replica aquilo que ele vê. Tá? Então, à medida que nós vamos replicando aquilo de bom que nós encontramos nos outros, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Tá? Então, o que Ismênia tem de bom para me oferecer? É isso que eu quero. Os defeitos dela são delas, não é da minha conta, mas eu não preciso me inspirar nos defeitos, eu preciso me inspirar nas qualidades. E vou tirando a qualidade de um, tirando a virtude do outro, me inspirando em todos os detalhes que as pessoas vão apresentando, e isso me constrói. Porque se a gente olhar, por exemplo, Davi. Todo mundo conhece a história do rei Davi. Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas se a gente for estudar a história de Davi, a gente vai descobrir que Davi botou o melhor amigo dele na frente da guerra para poder morrer. Tomou a mulher do melhor amigo, tá? E por isso que ele botou o amigo para poder morrer. Depois ele pagou um preço extremamente alto em relação aos filhos dele, mas era um homem segundo o coração de Deus. Quando você vai estudar a história de Davi, quantas coisas incríveis Davi teve ao longo da vida, mas as pessoas só olham a falha de Davi. Quando alguém fala de Davi, mas Davi matou o melhor amigo e ficou com a esposa dele, mas ninguém olha quem foi Davi, as virtudes de Davi. Aí quando a gente fala sobre Salomão, as pessoas falam assim, mas Salomão foi um cara que trocou Deus pelo Deus das esposas dele. Mas estuda quem era Salomão. Salomão era um homem que a própria Bíblia diz que Deus entrava no quarto, o Espírito de Deus entrava no quarto para poder conversar com Davi. Quem somos nós, ou para conversar com Salomão, quem somos nós para receber a visita do próprio Deus no nosso quarto? E era assim que acontecia com Salomão. Tá? E quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria, Salomão disse, eu só quero sabedoria, eu só quero ter conhecimento. Aí Deus disse para ele, então como você me pediu sabedoria, não existirá ninguém tão rico como você. Ninguém no mundo terá a riqueza que você teve. Tudo que você desejar, você vai ter. E ele teve realmente. Tá? Ninguém viveu em tamanha glória, em tamanha honra como Salomão durante todo o tempo que ele governou o povo judeu. Mas as pessoas não olham as virtudes, as pessoas olham os defeitos. Sim. As pessoas olham aquilo que eu posso apontar de fragilidade do outro. Mas as nossas fragilidades nós escondemos, nós criamos diversas máscaras, como nós falamos na semana passada, diversas máscaras para esconder quem somos de verdade, mas o defeito do outro a gente faz questão de apontar. O defeito do outro a gente faz questão de falar assim, não, você é bom nisso, mas você é péssimo nisso. Você fez isso, mas você mentiu aquele dia. Você está falando isso, mas você já traiu sua esposa. Você está querendo dar um de bom aqui, mas você já brigou com fulano de tal por causa disso, daquilo outro. Você está brigando por causa disso aqui, mas você também já fez aquilo ali. Então a gente não consegue ver a grandiosidade do outro, tirar o que o outro tem de grande. A gente sempre se nivela pelo pequeno, porque no pequeno eu sou igual a ele. No pequeno ele é igual a mim. Mas quando eu olho para a grandiosidade que o outro tem, aí eu percebo o quanto eu sou pequeno e o quanto eu preciso mudar. E Cleópatra, na história dela, como você falou, o que ela era capaz de tudo pelo poder. Ela passava por cima de qualquer um. Sim. Então, assim, quando foi proposto a ela tinha que matar por Otávio, né? Ela tinha que matar o amor da vida dela. Era ele ou ela. Né? A morte dele pela vida dela e dos filhos dela. Então, só que ela não teve coragem de dar de bandeja assim, né? A morte dele. Falar assim, então, mata. Ou mandar matar. Então, ela simulou
simulou o suicídio dela e ele caiu na armadilha, né? E morreu nos braços dela. Para ela não se sentir tão culpada, mas não adiantou muito porque ela também foi capturada. Ela vai se matar, depois ela morre. Mas ela fez a morte dela. Sim. Ela fez a morte gloriosa dela, mas ela não deu, vamos dizer assim. Ela não perdeu o glamour. Não, ela morreu, mas não perdeu o glamour dela. Morreu com glamour. A forma como queriam fazer com ela, humilhar, né? Ela não permitiu. Ela não permitiu, ela não deu esse gostinho para os inimigos dela. Ela não permitiu que o legado dela fosse destruído pelas pessoas que aprenderam. Sim. Ela entregou o amor da vida dela, mas a honra dela, ela optou por se matar do que permitir que ela fosse humilhada perante o povo. Então eles ficaram assim. Não conseguimos, velho. A mulher morreu antes. Filha da mãe, foi toda aquela encenação, aquela coisa bem gloriosa, vamos dizer assim, né? A morte dela. Morreu em grande estilo. Morreu em grande estilo, saiu de cena em grande estilo. Então, assim, o poder que ela tinha, ela passava por cima de qualquer um. Nisso, eu disse, eu não compactuo com ela. O poder não sairia atropelando e matando. Mas se a gente olhar, a época em que ela viveu era uma época de muita disputa pelo poder, e nessa disputa pelo poder não existia nenhum padrão ético e nenhum respeito moral, não. Então tudo isso que ela fez era só o reflexo daquilo que o próprio Império Romano pedia que ela disse assim. Então, para ela se construir, para ela chegar e para ela se manter no poder e chegar da forma tão gloriosa como ela chegava, que a descrição dos navios dela é uma coisa assim incrível, de todo o poder, todo o glamour que ela tinha e o que ela representava nesse poder. Então ela jogava o jogo sujo mesmo, ela jogava o jogo sujo do poder, e se você observar o momento político em que ela vivia, isso era a necessidade da época, que é tão assustador, era sobrevivência, que é tão assustador pra gente hoje, mas que pra eles naquela época era só um jogo de poder. Mas isso perpetua até os dias atuais. Perpetua. Não escancarada, mas na mesma desmoralidade. Olha a palavra novamente agora. No mesmo princípio amoral que existia, acontece hoje. Só que de uma forma mais, num discurso mais bonito. Mais hipócrita. Um discurso mais hipócrita. Já é hipocrisia pura. Mais hipócrita. Eu não mando lhe matar, mas eu destruo a sua imagem. Sim. Eu faço questão. Eu puxo o seu tapete. Eu puxo o seu tapete de todas as formas. Eu quebro suas pernas de todos os lados. Mas nesse aspecto, como eu falei, que ela era pragmática, eu também sou muito pragmática, mas também me identifico com ela na questão de ressurgir das cinzas. Nada me abala. Mas para que nada te abalasse, você chegou a um ponto. Sim, passei por vários processos. Quantas coisas você construiu, passou, para que essas coisas já não mais te abalassem? A mesma coisa é ela, quantas coisas ela vivenciou, e ela teve que se tornar essa mulher forte, porque senão ela não teria coragem de entregar a irmã para ser presa, sim, matar o próprio irmão, mandar matar a irmã. Só que a irmã acabou presa e acabaram matando lá na prisão, mas tudo foi tramado por ela. Ela fez tudo, ela pediu, ela usava as pessoas, ela fazia das pessoas o que elas bem queriam. Mas quando você vai estudar a história da família dela, a família dela, para se perpetuar no poder, eles se comportavam dessa forma. Então, assim, os irmãos dela, o que eu percebi, como o pai dela tinha mais feição por ela, assim, né? Então, assim, ela se destacava dentre os irmãos como a sucessora do pai, tanto que ele deixou isso em testamento, né? Então, os irmãos dela tinham inveja dela. Ela se casa com o próprio irmão para não perder o poder. Depois que ela se casa com o irmão, ele manda matar o irmão e manda prender a irmã. Bandida era ela. Então, assim, ela tinha um brilho próprio. Quando a gente tem um brilho próprio, não adianta. Né? Você vê, os irmãos tinham inveja, os homens da época tinham inveja dela, porque ela tinha um brilho, ela tinha domínio. E ela, naquela época, ela se destacava. Ela se destacava no meio
de um monte de homem. Isso é o que aconteceu. Quando ela morre, eles tentam destruir a história dela, eles escondem a história dela, eles abafam a história dela. A mesma coisa que aconteceram com outras mulheres que foram faraós no Egito, que eles fizeram questão de apagar a história delas para que elas não fossem lembradas, para que a imagem da mulher não representasse tanto poder e tanto respeito diante da sociedade. Então Cleópatra se tornou apenas a amante de Marco Aurélio. Nada além disso. Entendeu? Nem o corpo dela, né? Ela conseguiu. Não teve uma tumba, nada. Né? Não encontraram até hoje. Na verdade, eles queimaram alguma coisa, será? Não queimaram. Então, assim, é uma história de uma mulher. A história dela é maravilhosa. Sim. Tem essas falhas de caráter que não devemos levar em conta, mas tem muita coisa grandiosa para a gente observar e se inspirar. Sim. Quando a gente põe na balança, como você falou, o que pesa mais, né, é a parte benéfica que ela trouxe para nós mulheres como inspiração. Sim. Né, de nunca desistir, de lutar e chegar no seu patamar, o que você quer, o seu objetivo, porque ela tinha aquele patamar que ela queria alcançar. E foi uma inspiração para a sociedade inteira, porque enquanto ela viveu, Roma não tomou posse do Império Egípcio. Sim. Ele só vai tomar posse do Egito e acabar o Egito depois da morte dela. Mas enquanto ela viveu, ela não deixou que isso acontecesse. Ela não deixou, o legado deles não se perdeu. E o Egito nunca mais voltou a ser o que era. Deixou o legado, a mulher deixou o legado. Tem que respeitar. Ela se fez vista como ela queria ser vista. Sim. E ela queria entrar para a história, e ela entrou para a história. E entrou para a história da forma mais grandiosa possível. E uma das mulheres lá, que eu não sei se eu esqueci o que ela é, no documentário, uma senhorinha, que sempre fica relatando, né, narrando, e ela fala que ela sonhou, se eu não me engano, com uma mulher com as características de Cleópatra, falando: você tem que contar a minha história, você tem que contar a minha história, você vai ter que contar a minha história. É que os egiptólogos, que são as pessoas que estudam a história do Egito, eles são muito fascinados. Eles são muito fascinados por aquilo ali. E, na verdade, a história é muito apaixonante. Sim. Tá? Então, quando você começa a assistir documentários sobre o Egito, quando você começa a descobrir o que está por trás de cada uma daquelas coisas. Porque, diferente de outras civilizações, tudo que existe no Egito, ele tem um sentido muito espiritual, mas também tem um sentido muito astrológico, muito astronômico. Existe uma relação espiritual, mas de coisas que a mente da gente às vezes não consegue nem compreender. Como é que eles tinham a capacidade intelectual de construções tão incríveis e de significados espetaculares. Porque quando você estuda, por exemplo, sobre as pirâmides do Egito, a localização das pirâmides, o sentido das pirâmides, quem é que sabia que aquilo ali representava o que a gente conhece de Três Marias? Até a localização exata dela, em determinado momento, elas ficam alinhadas da mesma forma, até o deslocamento que existe entre uma das estrelas que compõe o cinturão de Órion, que a gente conhece como Três Marias, uma delas é mais afastada um pouco, as pirâmides estão afastadas do mesmo, então aquilo ali é uma perfeição muito grande, uma perfeição matemática, uma perfeição astronômica, tá? E que a gente não tem dimensão disso. Então ela veio de uma cultura extremamente grandiosa. Quando a gente fala de que ela viveu em Alexandria, que estudava na biblioteca de Alexandria, a gente está falando da maior biblioteca que já existiu na antiguidade. Então, ela cresceu ali dentro, ela conhecia tudo que os outros precisavam conhecer. E ela transformou esse conhecimento dela em poder. E chegou onde ela gostaria de chegar. Pagou o preço para chegar, chegou, morreu, mas morreu com a glória de Cleópatra. Isso aí é inquestionável. Cleópatra morre e deixa um legado incrível.
Então, goste ou não goste, e nos dias atuais ainda estamos aqui nos inspirando. Então E goste ou não goste, tem que engolir. Quando você estuda os arquétipos, o arquétipo de Cleópatra está lá gritando nesse poder, nesse empoderamento, nessa colocação de que realmente você tem que ser visto por quem você é, porque nós temos medo de mostrar quem somos de verdade. Eu lembro muito do dia que nós entrevistamos Luana, que Luana falou acerca de que chegou um momento em que ela entendeu que quem ela era como profissional precisava ser exposto. As pessoas precisavam ver quem ela era como profissional. E às vezes nós nos calamos, fica preso dentro de uma caixinha, se diminuindo para poder caber no mundo do outro. E quanta coisa boa você tem para ofertar, quanta coisa boa você tem para inspirar os outros, quanta coisa boa você tem para deixar legados, para deixar histórias. Então acorda, sai desse sofá, sai dessa cama, entenda que existem pessoas aí fora que precisam ouvir algo de você, que talvez para você não signifique nada, mas para quem vai ouvir, representa uma mudança de vida por completo. Com certeza, existem histórias inspiradoras, como a de Ingrid, que contou aqui pra gente, né, que quando eu falei pra Karine, ela precisa contar. Que história. Então, no momento que eu estava ali precisando, quando ela relatou, eu falei bem assim, eu tô sofrendo porque... aquela figurinha. Falei, não, gente. Existem pessoas que passaram por situações bem mais difíceis e complicadas, né? Então, assim, é uma história inspiradora. Me inspirou e me incentivou naquele momento a ter empatia e olhar que tem pessoas com a dor bem maior que a minha. Sim. E que estão tentando fazer o melhor nesse mundo. Então, por que eu iria me recolher na minha dor? Então a gente se inspira, né? A partir daquele momento eu comecei a olhar de uma forma diferente. Você começa a olhar, você começa a direcionar, fala assim, não, ela está certa. Ela passou por uma dor bem mais nova do que eu e superou. E superou. E de uma dor que é mais complicada, não é que doa mais ou doa menos, mas foi muito mais complicado. Não foi uma coisa que naturalmente, né? Assim, por uma doença e tudo mais, que a gente sabe que pode não sobreviver. Não foi uma coisa que foi tirada dela. Sim. Foi arrancada brutalmente, bruscamente. E ela superou, desumana. Então, se ela superou, ela está aqui, vivendo e lutando. Então, a gente se inspira, fala, não, eu preciso também superar. Isso, né? Eu preciso superar. Eu preciso continuar. Vamos ver as perguntas. Bora lá, porque a gente tem perguntas. Gente, eu vou fazer o seguinte, para olhar, vai ter que ser... Gente, o pessoal que tá mandando mensagem para mim o tempo todo aí no meu Instagram, eu não tô respondendo, é porque eu tô com problema no celular e não tô conseguindo responder, não. A partir de amanhã eu respondo. Vou fazer assim para ver, gente. Muita gente... Karine Santana, nossa fiel... que acompanha a gente, seguidora, botou aqui, boa noite, já estava esperando vocês. É porque alguns dias a gente está começando às 21 por conta do trabalho de Ismênia, tá? E a gente sempre avisa se vai começar às 20 ou às 21. Deus abençoe vocês. Mateus Filho Calçados. Muito obrigada, Mateus. Amém. Karine Santana, são pessoas fúteis, tem conteúdo que tem pessoas que ainda não estão preparadas para ouvi-los, verdade. A expansão de consciência é muito difícil. Difícil e necessária, tá? Você já leu o livro Os Três Iniciados? Não. Vou ler e vou dizer para você, vou botar na minha lista de livros no próximo mês, e aí a gente fala um pouquinho sobre ele aqui, tá? Ismênia Menezes pediu para participar ao vivo, mas infelizmente a gente não tem como visualizar a mensagem assim na hora, porque o celular fica um pouco distante para encaixar o cenário, então às vezes a gente não consegue ler. Isso. Karine Santana, fazer a mudança íntima é difícil. Ver em nós mesmos os nossos defeitos é sempre fácil ver no outro, com certeza. A gente tem uma facilidade muito maior de apontar, de acusar, mas olhar para dentro e falar, não,
eu preciso recomeçar, eu preciso mudar, eu preciso criar uma nova consciência, realmente é muito difícil. Graça Santos colocou que sucesso, amor. Obrigada pela sua presença sempre aqui no nosso podcast, tá? E o nosso intuito é esse, é levar essa mensagem para vocês. Sim, sim. Que vocês cresçam, evoluam e aprendam que a gente pode ser melhor, a gente pode ser visto, a gente pode melhorar sempre, a gente precisa se encontrar, se enxergar. Sim. Então, quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Quando você se olha no espelho, a pessoa que você vê no espelho é quem poderia inspirar outras pessoas, é quem poderia ajudar outras pessoas a serem melhores, ou você tem vergonha da pessoa que você vê? Então, assim, você precisa fazer esse autoexame, né? De se ver e se identificar. O que é que eu vejo quando eu olho para o espelho? Então, todo mundo tem que fazer Com certeza. esse teste, tá, gente? Funciona e é muito bom. Né? A gente já fez algumas dinâmicas relacionadas a isso do espelho. Então, assim, quando eu me olho no espelho hoje, eu vejo muita coisa. Muita coisa. Uma mulher, eu nem menina, eu era menina. Uma mulher que já superou muita coisa, né? Que já passou por cima de muita coisa para estar aqui hoje, que já lutou muito, e já correu muito atrás. Então, o que você olha quando você... O que você vê quando você se olha no espelho, né? O que você vê, Karine, quando você olha no espelho e fala assim, caraca... Coragem. Coragem de enfrentar o olhar do outro. Coragem de enfrentar as críticas. Coragem de avançar, mesmo quando tudo chama para desistir. Então, essa aí talvez é a coisa que hoje eu mais consigo ver no espelho. É olhar para mim e entender que, apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos, apesar de que aquilo que a gente busca, às vezes, ele é tão difícil dele ser alcançado. Porém, eu vejo essa pessoa que não desiste. E que não me permite. Eu digo para mim todo dia, eu não permito. Eu estou cansada, mas eu vou levantar. Eu não queria ir, mas eu vou. Eu queria comer um chocolate e tomar um copo de Coca-Cola agora. Eu queria tomar 2 latas de Red Bull. Mas eu falo, eu não vou. É sobre, né? Eu falo assim, quando aquele celular desperta 4 horas da manhã. Eu não vou. Pra que malhar? Eu falo assim, segura nas mãos de Deus e vai. Vai. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer por você tem que fazer por você. Falou de novo. Vamos encerrar. Você tá sem internet, viu? Gente, nós vamos ficar por aqui. Vamos encerrar. Queremos agradecer a todos vocês, bem bordados ali, gostou. Sucesso, parabéns, meninas. Karine botou sucesso, meninas. Gente, muito obrigada. Obrigada pela presença de Pela todos. presença de vocês. Deus abençoe. Arte Bordados botou ali, eu preciso ter coragem para mudar. Precisa. Para a gente mudar, é preciso ter coragem. Para a gente mudar, olhar no espelho e falar, não, a partir de hoje vai ser diferente. O primeiro dia é difícil, o segundo é difícil. Depois que vai, começa a tornar gostoso. Mas permanecer é bem mais difícil. Permanecer é difícil. Então mude, tenha coragem. É difícil aquela trend, é difícil ser magro, mas também é difícil ser gordo. É difícil trabalhar, mas também é difícil ser desempregado. É difícil ser casado, mas também é difícil ser solteiro. Sempre vai ter uma dificuldade. A gente escolhe o nosso difícil. A gente escolhe o nosso difícil. E que o seu difícil seja ser excelente. Esse é o desejo da gente, tá? Boa noite, que Deus nos abençoe. E nós nos encontramos na próxima segunda-feira, tá? Às 20 horas. Tá? Até a próxima. Até a próxima segunda.